Hoje o nosso tema será sobre agressividade oculta. Quero compartilhar com vocês um pouquinho dos meus conhecimentos, de vivências, sobre isso. A agressividade oculta conversa muito sobre o que está por trás das nossas cicatrizes. E aí eu pergunto, o que está por trás das tuas cicatrizes, Que tipo de comportamento você tem hoje que você às vezes não sabe explicar? Então, isso acontecia muito comigo. Quem assistiu o meu vídeo anterior ouviu eu falar sobre a situação a qual eu fui molestada. Bem, isso foi na infância, mas o que acontece? O meu inconsciente, sendo algo tão forte, tão dolorido, tão traumático, ele deu um jeitinho de guardar, porque naquele momento eu não sabia como lidar e nem estava preparada para lidar com aquela agressividade, E aí isso ficou adormecido por muito tempo. Só que ficou adormecido, porém, não me tirou a angústia, não me tirou a raiva, não me tirou aquela sensação de ter sido agredida, de ter sido invadida. Isso o tempo não me tirou. Muito o contrário, fez com que eu magoasse muitas pessoas que não tinham nada a ver com isso. Então, quando eu falo em cicatrizes, são essas. Nós temos algo que já aconteceu, aí eu tenho reações agressivas, mas naquele momento eu não sei explicar por quê. E passando-se alguns anos, muitos anos, teve um momento muito importante da minha vida, que aí eu já estava na área pessoal e profissional, e eu tinha alguns momentos de agressividade. Alguém vinha falar comigo, e aí de repente aquela situação, naquele momento eu dava uma má resposta grosseiramente. Na visão da pessoa eu me tornava uma pessoa arrogante, antipática, Porém, para mim, parece que estava normal, É como se eu não tivesse a consciência do que eu estava fazendo. Mas era justamente as minhas defesas, Então, assim, numa situação de repente, algo semelhante, de repente uma cor ou uma fala, o meu cérebro captava e eu já me defendia, sem entender. Quem de vocês acontece isso? Quem, numa situação de trabalho, se comporta de forma agressivamente? E eu não estou falando que de repente aconteceu com você o mesmo que aconteceu comigo, mas de repente aconteceram algumas coisas desagradáveis, alguns traumas, mesmo que não seja o que foi comigo, mas que hoje você tem esses comportamentos, E aí você tem relacionamentos muito difíceis com seus colegas de trabalho, com a sua família, com os seus amigos, Você se vê numa situação muito difícil. E uma coisa é certa, isso traz muito, muito sofrimento. Tanto trazia para mim, quanto trazia para as pessoas que eu amava, para as pessoas que estavam ali do meu lado, querendo me ajudar. Colegas de trabalho, às vezes sentia essas dores porque eu os tratava mal, E nem entendia. Por quê? Porque em outros momentos me via sorrindo, me via bem, Eu tinha uma ambivalência de comportamento, Ora estava muito boa, mas ora eu me colocava na defensiva e aí me tornava essa pessoa arrogante,
Aquela pessoa, sabe que as pessoas falam assim, nossa, fulano é chato, fulano vive com a cara emburrada, fulano é assim. É bem isso, são alguns aspectos, né? E outras situações também que apareciam em momentos do cotidiano, por exemplo, nós chamamos de expiação, que é o fato de você se machucar, né? E eu tinha isso. Algumas vezes, algumas não, estou sendo modesta, mas enquanto eu estava no banho, por exemplo, na grande maioria das vezes, eu tinha que usar uma esponja para me lavar. Mas não é lavar, passar, né, de forma delicada, como eu faço hoje. Às vezes eu nem uso a esponja, eu só passo o sabonete, né? Mas eu tinha o hábito de esfregar com força. Quando eu terminava o banho, era, era visível o meu corpo vermelho. Por quê? Eu, inconsciente, eu queria lavar toda a sujeira que anos atrás, né, me fizeram. E só que eu não entendia, eu não sabia. Por anos eu fiz isso, tomava banho, me lavava, saía vermelha do banho, mas eu não sabia por quê. Sabe quando que eu fui descobrir isso? Eu descobri isso sentada no divã, fazendo terapia. Exatamente. Quando eu comecei a contar a história para minha terapeuta, na verdade, eu já vinha falando da minha vida, eu já vinha falando, colocando as minhas angústias, tentando entender por que aquele comportamento, porque eu cheguei a um momento da minha vida a qual eu já estava muito incomodada, porque eu já estava percebendo as pessoas se afastarem de mim. Então aquilo me fez mais do que nunca entender por que eu era daquele jeito. Por que eu estava afastando as pessoas que me amavam, as pessoas que gostavam de mim, as pessoas que queriam me ajudar, né? E eu ali, de certa forma, tão agressiva. E aí, quando eu comecei a contar a história, quando eu comecei a falar sobre essa agressividade, sobre o quanto aquilo estava me angustiando, o quanto eu chorava. Gente, vocês não têm noção. Eu chorei muito, muito, porque eu não conseguia entender. Eu não conseguia entender da onde que vinha tanta dor, da onde que vinha tanta angústia. E eu tinha uma situação bem particular. Particular não, porque isso faz parte de nós seres humanos. Eu queria que as pessoas ficassem perto de mim. Afetivamente, eu sentia falta. Olha, quando eu falei na ambivalência, olha que coisa mais louca, né? Eu quero que as pessoas fiquem perto, mas ao mesmo tempo eu tenho ações, eu tenho comportamento que eu afasto elas, né? E aí, contando a minha história, tentando entender, lá sentada nesse divã, a ficha caiu. E aí eu entendi, porque eu passei tantos anos me maltratando. E claro, com a ajuda da minha terapeuta na época, né? Foi ela que trouxe esses insights que eu me descobri. Gente, eu sofri muitos anos, uma angústia, uma tristeza e sem compreender. Aí eu entendi que foi aquele trauma no passado, por ter sido abusada, né? Negligenciada, né? Aí vem a questão do afeto, porque na minha cabeça, naquele momento, eu achava que eu não fui protegida, que eu não tinha sido protegida. Então,
Por isso que eu tinha essa necessidade que as pessoas ficassem perto de mim. Eu queria que elas ficassem perto, eu sentia vontade de ser amada, eu tinha vontade de ser querida, eu queria, em alguns momentos, ser popular também, né? E interessante que eu era, as pessoas que estavam perto de mim me amavam, gostavam. Só que essa nuvem de fumaça, essa angústia, essa dor, a qual eu gerava dentro de mim, sem entender, não me deixava enxergar, não me deixava ver. E isso foi justamente essa cicatriz, né, do abuso. Essa cicatriz que por muitos anos só era ali um risco, né? Como essa que eu tenho na mão, eu tenho uma aqui, que ela é só um risco, né? Eu sei o que foi, hoje eu sei o que ela foi, né? Eu sei quando isso aconteceu, né? Eu tenho ela na consciência. E aí, com tudo muito organizado, quando veio esse entendimento, ela só é uma cicatriz hoje, né? Hoje eu posso falar, como eu disse no vídeo anterior, né? Eu consigo sorrir. Quem me vê hoje jamais imaginaria que eu era arrogante, que eu ficava com a cara amarrada, fechada, que às vezes eu me tornava uma pessoa muito exigente, eu queria as coisas muito rápido, eu queria do meu jeito, tinha que ser do meu jeito, porque se não fosse eu ficava muito brava, né? Eu muitas vezes, assim, por exemplo, uma pessoa que me ajudou muito na época, na verdade eu tenho várias pessoas, mas uma pessoa que me ajudou muito na área do trabalho foi uma maravilhosa cozinheira, assim como ela outros fizeram. Eles chegavam para mim e trazia isso, né? Me falava, né? Olha, eu gosto muito de você, mas você é muito agressiva, você faz isso, você, às vezes a gente fala com você, você dá uma má resposta, né? Então, eu tenho uma gratidão muito grande pelos meus amigos, porque eles, de certa forma, chegaram até a mim e me falaram. E foi aí quando eu percebi, que eu falei para vocês que eu percebi que eu estava afastando os meus amigos, afastando pessoas importantes da minha vida. Então, o alívio hoje é quando eu olho para esse passado e eu consigo olhar hoje no espelho, assim como eu estou olhando aqui para vocês nesse vídeo, e entender que hoje eu sou uma outra pessoa, né? Como eu disse, quem me conheceu antes e me vê hoje, ou quem não me conheceu antes, nunca imaginaria que eu fui aquela pessoa lá atrás, né? Hoje eu consigo resolver conflitos de forma muito tranquila. Hoje eu consigo compreender as pessoas, eu consigo sentir suas dores, né? Hoje nós falamos muito da questão da empatia. Isso para mim não é difícil. E não é porque eu me tornei uma psicóloga, não é só pelo fato de que eu estudei muitos anos, né? E claro, tem pessoas que nunca passaram por isso e têm um bom entendimento também, mas eu posso falar para vocês assim que eu senti na pele muitas coisas. E nesse caso, dessa agressividade oculta, né? Independente se ela seja como aconteceu comigo ou com outros traumas, eu sei as dores que causam, porque eu sei dizer como que o teu corpo se organiza, como que o seu corpo demonstra tudo isso.
Mas eu também quero dizer para você que não é difícil. Isso não é difícil de se resolver. Hoje existe técnicas muito boas, né? Na área da psicoterapia, né? E outros profissionais também. Mas nós podemos te ajudar. É algo assim tão maravilhoso você ter esse bem-estar, você contar essa história como eu estou te contando, né? Sem doer mais, né? Sem que ela te cause nenhum tipo de prejuízo. Porque o nosso inconsciente, ele nos traz isso. Às vezes você não tem noção de por que você está tendo determinado comportamento. Mas lá atrás, lá na sua história, você tem uma explicação. Então, assim, se você quiser, se você estiver interessada em mudar, em entender, em ter essa leveza, você que é profissional hoje, que tem uma equipe de trabalho a qual às vezes você não consegue lidar justamente por causa desses conflitos, eu posso dizer com toda certeza, procure ajuda, porque isso tem solução, né? E eu quero ver você sorrindo, quero ver você tranquila, com um semblante maravilhoso, se achando a pessoa mais linda do mundo. Porque às vezes é isso que acontece comigo. Às vezes não, eu me acho uma pessoa linda. Hoje eu olho, eu me contemplo. Gente, que sensação gostosa é você tomar banho sem se machucar. Olha, olha, como eu falei, uma coisa tão simples, tão básica, mas para mim foi uma grande descoberta. Para mim foi uma descoberta e tanto. Quando eu tomei banho pela primeira vez após voltar da terapia, e aí eu não usei a esponja de banho, eu não me machuquei. E essa foi o primeiro banho de muitos que estavam por vir e que hoje eu usufruo muito disso. Então, se você vive algum tipo de conflito, algum tipo de trauma, o qual você não sabe explicar porque o teu comportamento é agressivo com as pessoas que estão do seu lado, porque que o teu comportamento é conflituoso com a sua equipe de trabalho, dentro de casa, né? Anota aí, deixa aí, conversa comigo, eu quero te ajudar, eu quero contribuir para que você se compreenda, que você se entenda, né? Para que você se conheça, porque foi isso que aconteceu comigo. Eu me conheci, eu fui me descobrindo e hoje eu tenho controle sobre o meu comportamento. Hoje eu consigo me manter tranquila, calma, diante de várias situações. Então hoje não são as minhas emoções que me controlam a todo momento. Sou eu que controlo as minhas emoções. Então anota aí, se você quiser falar sobre algum outro assunto também, escreva aí, vamos conversando, tá ok? E eu aguardo você, aguardo a sua fala. Se você tiver algum conhecido, algum amigo que tem esse comportamento e que você quer, assim como os meus amigos foram verdadeiros comigo, se você quer ajudar essa pessoa, né, passe o meu endereço para ela, para que ela venha conversar comigo também. E eu estou aqui à disposição. Até a próxima, né? Espero que a gente possa conversar muito, falar muito, né, sobre vários temas, sobre várias situações que nos angustia, nos tira a paz, tá? Eu espero você no próximo. Um abraço.
Tchau, tchau.